né, colocar aqui a cabeça da aula. Então, álgebra linear, aula de 24/2, estamos fazendo a correção da primeira lista. O primeiro exercício é considerar esses polinômios, 1 menos t ao quadrado, 1 menos t e 1. E o exercício visa mostrar que esses três polinômios, melhor dizendo, eles geram o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2, tá? Então, um polinômio de grau menor ou igual a 2, ele vai ter a forma g de t igual a 0 mais a1t mais a2t2, né? A2t ao quadrado, com a1, a2 e a0, né? Números reais. E aqui realmente estão todos os polinômios de grau 1, de grau 0 e de grau 2, tá? Se o A2 não for 0, isso aqui vai ser um polinômio de segundo grau mesmo. Se o A2 for 0 e o A1 não for, ou seja, o A2 sendo 0 vai morrer esse pedacinho aqui, fica um polinômio de primeiro grau. E se o A1 e o A2 forem ambos iguais a 0, soma isso aqui tudo, fica o polinômio de grau 0. Então, aqui, ó, nessa forma geral, estão contemplados os polinômios de grau 0, 1 e 2. Tá? Bom, eu preciso mostrar que isso se escreve como uma combinação linear daqueles três polinômios ali. Tá? Então, eu preciso mostrar que qualquer polinômio de grau até 2 se escreve como sendo um certo coeficiente C0 vezes 1, mais um certo coeficiente C1 vezes 1 menos t, mais um certo coeficiente C2 vezes 1 menos t ao quadrado. Se a gente reorganizar isso aqui, pessoal, trabalhando mesmo como polinômios, né? Então, C0 vezes 1 dá C0, C1 vezes 1 menos t vai dar, usando a distributiva, né? C1 menos C1t. Aqui, antes de fazermos a distributiva, vamos aplicar o produto notável, 1 menos t ao quadrado, né? Vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o g de t vai ser igual a C0 mais C1 menos C1t, agora sim aplicando aqui a distributiva, mais C2, menos 2C2 vezes t, e mais C2t ao quadrado. Reorganizando isso, né? Que eu estou chamando de reorganizar. Escrever o polinômio na forma padrão. Constante, mais um certo número vezes t, mais um certo número vezes t ao quadrado. Olha o que a gente obtém, ó. As partes que são constantes, né? Que não tem t aí. São esse C0, esse C1 e esse C2, tá? As partes de primeiro grau, né? Ou seja, o que tem apenas t. Esse pedacinho e esse pedacinho. E o C2, T2, que ficou sendo a última parte ali, né? É a única que tem termo quadrático ali, tá? Então, reorganizando isso, ó, somando C0, C1, C2, né? Somando forma de dizer, deixar indicado aqui essa soma. Na parte em T, que a gente vai ter de coeficiente aqui, né? Vai ser menos C1, menos 2C2, e depois tem o C2T ao quadrado. Ok? Bom, a gente quer mostrar que um polinômio qualquer, g de t igual a 0 mais a1t mais a2t2, se escreve desse jeito, tá? Então, vou escrever aqui o g de t, a0 mais a1 vezes t mais a2 vezes t ao quadrado. Bom, para esse polinômio se escrever desse jeito, é necessário que o termo de grau 0 de um coincida com o termo de grau 0 do outro, ou seja, C0 mais C1 mais C2 precisa ser igual a 0. Além disso, menos C1 menos 2C2, que é o termo de grau 1, do primeiro polinômio tem que coincidir com o do outro, ou seja, então isso aqui tem que ser igual a 1. E o termo quadrático, né, o coeficiente do termo quadrático, que é o C2, tem que coincidir com o A2. Tá bom? Tem um monte de letra aí, pessoal, mas não se deixem se perder por isso, né? O A1, o A0, A1 e A2, tá? São coeficientes dados, ou seja, eles são parâmetros, é como se eu soubesse os valores deles, tá? Então, isso aqui é fixo, isso aqui é fixo e isso aqui é fixo. E o que a gente quer encontrar são os coeficientes da combinação linear, ou seja,
As nossas incógnitas nesse problema são o C0, o C1 e o C2, tá? Se eu mostrar que esse sistema tem solução, eu mostro que é possível encontrar constante C2, constante C1 e constante C0, de tal forma que qualquer polinômio de EDT se escreva como C0 vezes 1 mais C1 vezes 1 menos T mais C2 vezes 1 menos T ao quadrado, o que é, então, suficiente para mostrar que eles geram o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2, tá? E aqui a coisa já está bastante bem encaminhada, porque na última equação já aparece a solução do C2, ou seja, o C2 a gente já sabe quanto tem que ser, ele tem que ser o próprio A2, e a gente volta substituindo aqui nas equações de cima, obtendo assim os valores das outras incógnitas, tá? Então vamos substituir essa equação aqui, ó, na segunda, ou seja, o C2 por A2, vai ficar menos C1 menos 2 vezes A2, já que o C2 é igual a A2, igual a 1. Como eu quero achar os Cs, né? Aqui em particular achar o C1, eu vou isolar o C1. Vai ficar menos C1 igual a 1 mais 2A2, multiplicando por menos 1, C1 igual a menos A1 menos 2A2. Então, eu já tenho o valor do C2 e o valor do C1. Claro que o C1, o C2 e o C0, pessoal, vão depender dos coeficientes A0, A1 e A2 do polinômio g de t. Tá? É isso que eu estou encontrando aqui, ó. Quais são essas relações, né? E por fim, substituindo essa e essa igualdade lá na primeira equação, C0 mais C1 mais C2 igual a zero, a gente acha o C0. O que vai ser? C0 mais C1 mais C2 igual a zero, implica em C0 igual a zero menos C1 menos C2. Tá bom? E aí eu vou substituir os valores que eu já achei para C1 e C2. Tá? Vou só trocar aqui mesmo. Ó. C1 foi menos A1 menos 2A2 e o C2 é A2. Aí acabou, é só, enfim, dar uma ajeitadinha nisso aqui para ficar mais bonitinho, mas já está resolvida a questão. Tá? Vai ficar menos com menos dá mais A1, menos com menos dá mais 2A2, com menos A2 dá A2, e aí pronto. Ó. Então, eu consigo sempre escrever um polinômio g de t como sendo C0 vezes o polinômio 1, constante igual a 1, mais C1 vezes o polinômio 1 menos t, mais C2 vezes o polinômio 1 menos t ao quadrado. Sempre eu consigo escrever um g de t assim, desde que eu faça, né, esses coeficientes C0, C1 e C2 iguais às fórmulas que foram encontradas aqui. Ó. Tá? Se o g de t é igual a A0 mais A1t mais A2t2, basta que eu considere C0 igual a A0 mais A1 mais A2, o C1 igual a menos A1 menos 2A2 e o C2 como sendo o próprio A2. Portanto, acabamos de mostrar que os polinômios 1 menos t ao quadrado, 1 menos t e 1 geram o conjunto, né, o espaço vetorial, melhor dizendo, P2 de t, formado pelos polinômios de grau menor ou igual a 2. Tem alguma dúvida na solução desse exercício aí, pessoal? Vou mandar isso aqui para vocês no grupo depois. Aliás, eu acho que a gente não... Quer dizer, vocês têm um grupo de WhatsApp da turma? Eu acho que não, né? Falando que eu vou mandar aqui no grupo, mas acho que não tem grupo de... A gente tem grupo de WhatsApp, professor. Tem? Se alguém puder me inserir, que aí eu posso mandar o material lá para vocês, fica mais fácil às vezes do que mandar no cigarro. Sim. Eu vou colocar o celular aí para vocês. Bom, no finalzinho da aula alguém me lembra disso. Alguma dúvida até aí, pessoal? Vamos ver se tem alguém conversando comigo aqui no chat. Não? Tranquilo? Tá bom. Tá, para além das contas, gente, preocupem-se sempre com as estratégias de solução.
tá? Existe uma tendência natural, às vezes, a exagerar a preocupação com as contas e tudo mais. Não que elas sejam desnecessárias, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas, sem dúvida, se a gente for, digamos assim, dissecar um problema matemático, né? A gente teria ali 4 etapas de solução. A primeira, que é a interpretação do problema. A segunda, que é a construção da estratégia de solução. A terceira é o desenvolvimento da solução, ou seja, põe em prática todo o seu conhecimento, faz as contas e parará. E a quarta, que é a avaliação da resposta, né? Sem dúvida, as partes mais difíceis são as 2 primeiras. E é comum que se dê uma excessiva atenção à terceira, que são essas continhas, tá? Então, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, olha, tentem prestar atenção sempre na estratégia, ou seja, na forma diagonal de solução do problema, né? O que eu tenho que fazer? É para mostrar que gera, então eu tenho que mostrar o quê? Que é possível encontrar uma combinação linear dos vetores que foram dados e que dá como resultado o vetor que ele quer. Se é para mostrar que gera um espaço todo, então eu tenho que mostrar que todo vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear. Aí, na prática, como é que eu faço isso? Então, isso me dá a estratégia de solução. Aí, no meio, vão aparecer questões, digamos, algorítmicas, né? Aparece um sistema, a gente tem que saber resolver. Aparece uma equação de segundo grau, a gente tem que saber resolver. Então, sim, as contas, elas são importantes, tá? Mas são, de certa forma, a parte menos complicada. Não diria mais fácil, mas pelo menos menos complicada, ok? Então, se atentem, sobretudo, a essa perspectiva. E aviso também para vocês, no seguinte sentido, de que a correção sempre vai se guiar, a minha correção, pelo menos, sempre vai se guiar principalmente por esses critérios, tá? De verificar se as estratégias de solução que vocês apresentam estão corretas, mais do que as continhas pequenininhas que compõem, né, no conjunto, o desenvolvimento da solução, tá? Muito bem. Vamos olhar então agora a segunda questão, que ele dá vetores, né, em R3, os vetores V1, V2 e V3, e pede para verificar quais os vetores são combinações lineares deles. Tá? Vou trocar a página aqui, que a gente já começa numa página nova, é melhor. Então, vamos lá. Os vetores são V1 igual a 4, 2 e menos 3. O V2 igual a 2, 1 e menos 2. E o V3 menos 2, menos 1 e 0. E aí fala, bom, quais desses vetores, né, são combinações lineares do V1, do V2 e do V3? Vou chamar esse primeiro vetor aqui de W, que é o vetor 1, 1, 1. Como é que eu faço para ver se esse vetor W é a combinação linear de V1, V2 e V3, pessoal? A estratégia de solução é a mesma do anterior. Na realidade, é um problema um pouco mais simples, né? Porque a gente conhece aqui as coordenadas do vetor W e as coordenadas do vetor V1, V2 e V3. Então, dizer que W será uma combinação linear de V1, V2 e V3 é a mesma coisa que dizer que é possível encontrar coeficientes, que eu vou chamar de C1, C2 e C3, de forma que W possa ser escrito como C1, V1, mais C2, V2, mais C3, V3. Ou seja, se a gente pensar aqui nos vetores colocados na forma de coluna, tá? Isso é uma coisa que eu acho que sempre ajuda para a gente pensar a representação matricial, seria o seguinte, ó, o W, que é o 1, 1, só coloquei ele como coluna, tá? Então o vetor está todo em pé aqui, né? C1 vezes o primeiro vetor, que é 4, 2 e menos 3, mais C2 vezes 2, 1 e menos 2, mais C3 vezes menos 2, menos 1 e 0. Quando a gente faz essas contas aqui, ó, olha o sistema que vai ser gerado.
vai ficar assim, ó. Primeira linha, né? Seria 4C1 mais 2C2 menos 2C3. Então, 4C1 mais 2C2 menos 2C3, igual a 1, que é a primeira coordenada lá do vetor W. Segunda linha, 2C1 mais C2 menos C3 igual a 1 também. E a terceira linha, menos 3C1 menos 2C2 mais 0C3. Vou deixar indicado aqui só para facilitar a minha explicação depois, tá? Mas é claro que 0C3 é 0, ok? Vamos só deixar indicado aqui para fins didáticos mesmo. E aí, o que eu estava chamando a atenção de vocês? Ó? Percebam, pessoal, que esse sistema que aparece aqui é exatamente o sistema que pode ser representado na forma matricial assim, ó. 4, 2, menos 3, 2, 1 e menos 2, menos 2, menos 1 e 0, por isso que eu deixei o 0 ali, tá? 1, 1 e 1. Mas essa matriz, pessoal, nada mais é do que a matriz formada pelos vetores V1, V2 e V3, como colunas, tá vendo? 4, 2, menos 3, 2, 1, menos 2, menos 2, menos 1 e 0, acho que está dando para vê-los lá em cima ainda, né? E como coluna o vetor que você quer testar. Ou seja, na prática, como é que a gente pode fazer para verificar se um determinado vetor é a combinação linear dos outros? Pelo menos para vetores, né, que já estão em coordenadas. Eu coloco os vetores que supostamente, né, geram o outro como coluna, o que eu quero testar como última coluna, e aí eu vou resolver esse sistema que é representado na forma matricial completa assim, usando as ferramentas que eu conheço lá do curso de Geometria Analítica. Né? Eu tenho várias ferramentas para resolver esse sistema, como, por exemplo, tentar resolver na mão, né? Sem nem transformar na forma matricial. Eu posso tentar começar a mexer aqui nas equações e resolver na mão, tá? Sobretudo para sistemas de ordem maior do que 3, pessoal, acho arriscado, tá? Até 3 dá para fazer. 2 por 2, com certeza dá para fazer e é melhor fazer assim. É o jeito que a gente já está mais habituado. Agora, o 3 por 3 varia, tá? Na dúvida, melhor escalonar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos escalonar essa matriz aumentada do sistema, tá? Para obter a solução desse sistema aqui, ok? Descobrir se o W é ou não é a combinação linear de V1, V2 e V3 é resolver esse sistema ou, do ponto de vista matricial, é escalonar essa matriz aqui, ó, ok? Se a gente fizer isso, vamos escalonar aqui, ó. Eu preciso transformar o 4 ali da posição 1, 1, né? Primeira linha, primeira coluna em pivô. Então, eu vou dividir a primeira linha por 4. Vou trocar, então, a linha 1 por linha 1 dividido por 4. Isso vai dar 1, meio, menos meio e 1/4. Depois vou manter as outras duas linhas por enquanto, né? 2, 1, menos 1, 1, e menos 3, menos 2, 0 e 1. Em seguida, pessoal, já tem o pivô aqui, ó, preciso zerar abaixo dele, então eu vou trocar a segunda linha por segunda linha menos 2 vezes a primeira. Então, a primeira linha vai ficar fixa lá, 1, 1 meio, menos 1 meio e 1/4. 2 menos 2 dá 0, né? 1 menos 2 vezes meio. 1 menos 2 vezes meio vai dar 0 também, porque 2 vezes meio é 1, né? Menos 1, menos 2 vezes menos meio. Dá menos 1 mais 1 dá 0 também. E 1 menos 2 vezes 1/4, né? Vai dar menos meio. E aqui, olha só, eu não vou nem perder meu tempo de fazer o resto, porque já deu ruim. Por que já deu ruim? Porque do lado de cá você está dizendo o seguinte, essa segunda linha, ela pode ser traduzida, né? A informação que ela traz pode ser traduzida assim, ó, 0 vezes C1 mais 0 vezes C2 mais 0 vezes C3 igual a menos meio. Mas não tem jeito disso acontecer, não tem. Como é que eu vou pegar o número C1, C2 e C3, independente de quais eles sejam,
multiplicar todos eles por 0, vou somar e vai dar menos meio no final? Não vai, né, gente? 0C1 mais 0C2 mais 0C3 com certeza vai dar 0. O que que isso significa? Que o sistema, vou chamar de S, então o sistema S é impossível. Horas, mas o que que significa dizer que esse sistema é impossível? Que o W não pode ser escrito desse jeito. Então o W não é combinação linear de V1, V2 e V3. Tudo bem até aí, gente? Bom, ok. Da mesma forma, vocês vão fazer com o outro vetor, não vou corrigir porque é exatamente a mesma coisa, só que eu acho que no caso da outra, se não falha a memória, o sistema vai ser possível, tá? Então, vai chegar ao final, vai estar escalonado, você vai encontrar o valor do C1, do C2 e do C3, tudo certo. Então, o outro vetor é a combinação linear desses três, tá? Estou falando aqui de memória, tem já bastante tempo que eu elaborei a lista, então não me lembro mais exatamente qual a resposta, tá? Mas uma dessas duas coisas vai acontecer. Ou o sistema vai ter solução, e aí o vetor que aparece é a combinação linear dos outros, ou ele não vai ter solução, o que significa que ele não é combinação linear, tá? Mas não tem alteração significativa de uma coisa para outra. E na letra B, ele pede para mostrar que esses três vetores V1, V2 e V3 que foram dados, que eles são um conjunto LD. Isso já é um outro conceito, né? O conceito de linearmente independente ou linearmente dependente está associado com as combinações lineares dos vetores que têm resultado zero, né? Ou seja, quais condições para a gente ter uma combinação linear de 2, 3, enfim, quantos vetores forem, e essa combinação resultar em zero, tá? Para os vetores serem LI, pessoal, a única possibilidade da combinação linear dar zero é você colocar coeficientes nulos. Ou seja, se esse conjunto fosse LI, a única forma de combinar o C1, V1, C2, V2, C3, V3, fazer essa combinação linear aqui, ó, e isso dá como resultado zero, a única chance disso seria se o C1 fosse igual ao C2, igual ao C3, igual a zero, tá? Quando isso acontece, a gente fala que os vetores são linearmente independentes. Portanto, eles são linearmente dependentes, LD, se existe alguma combinação linear dos três que dá zero, sem que pelo menos um deles, dos coeficientes, seja nulo. Então, o que a gente tem que ver? Nós vamos montar uma combinação linear desses três, ou seja, C1V1 mais C2V2 mais C3V3 igualar a zero e ver o que vai acontecer, tá bom? Quando a gente fizer isso, né, vou aproveitar o arranjo que eu já tinha feito da outra lá, né, que é a mesma coisa no início, ó. Isso vai ficar uma matriz assim, o V1 como primeiro vetor, coluna, o V2 como segundo vetor, coluna, o V3 como terceiro vetor, coluna, tá? E agora o vetor que eu quero testar, né, é o 0, 0, 0. Vocês devem lembrar lá da geometria analítica que as operações elementares sobre a matriz são trocar duas linhas entre si, multiplicar uma linha por um determinado número, somar o múltiplo de uma linha com outro. Nada disso altera o zero. Se eu trocar, aqui é zero, troco de lugar com outro zero, permanece zero. Se eu multiplico zero por um número, dá zero. Se eu somo zero com zero, dá zero. Então, quando eu vou testar a independência linear, ou seja, eu quero saber as combinações lineares que dão exatamente o vetor nulo, se você quiser, você pode jogar essa coluna fora, porque ela não vai ser alterada, ela vai ficar assim o tempo todo, tá? É bom porque é um trabalho a menos, gasta menos papel e menos tinta, né? E o processo de escalonamento a gente já tinha iniciado, divide a primeira linha por 4.
né? Então, fica lá, 1, meio, menos meio. Aí aqui 2, menos 1, menos 3, 2 e 0. Aí faço a segunda linha menos 2 vezes a primeira. 1, meio, menos meio. 2 menos 2 dá 0. Menos 1 Aqui era menos 1 mesmo? Se for menos 1, acho que eu fiz errado o outro lá, porque eu acho que o outro deu 0, né? Deixa eu confirmar aqui, pessoal, se eu não fiz conta errada no anterior. Se tiver, ainda dá tempo de alertá-los de que a conta está errada. Eu copiei 1, então deixa eu só confirmar aqui qual que está certo. Se eu dar o que eu usei antes, o que eu usei agora. Só um segundinho que eu vou confirmar, pessoal. 2, 1 e menos 2. Era o outro que estava certo, tá? É 2, 1 e menos 2. 2, 1 e menos 2. Ok, então tá tudo certinho. 2, 1 e menos 2. Perdão, é que eu copiei, transcrevi errado. Bom, então continuando aqui, ó, 2 menos 2 dá 0, 1 menos 2 vezes meio, né, vai dar 0 também, e menos 1 menos 2 vezes menos meio dá 0 também. Menos 3, menos 2 e 0. Agora, pessoal, essa linha ter anulado não é problema, porque a outra linha que estava, a outra coluna que estava do lado de lá, e que eu acabei optando por não escrever, ela teria um 0 aqui também, tá? E aí o significado muda, porque agora você passa a ter na segunda linha, ó, 0C1 mais 0C2 mais 0C3 igual a 0. O que não é mais nenhuma impossibilidade, porque 0 vezes qualquer número vai dar 0. Tá? Então, na verdade, aqui você está dizendo que pela segunda equação, qualquer C1 serviria, qualquer C2 serviria, qualquer C3 serviria. Tá? Portanto, a segunda equação não te diz mais nada, né? Ela não classifica nada, ela não exige nada. Quaisquer números servem para a segunda equação, podemos jogar lá fora. A gente fica com a primeira e a terceira. Tá? A gente pode ainda continuar, então, o processo de escalonamento um pouquinho mais. Eu vou trocar a terceira linha por ela, mais 3 vezes a primeira, que aí o 0 aqui embaixo, tá? Seguindo a estratégia padrão de escalonamento, né? Então, vamos lá. A linha de zeros eu vou colocar aqui, tá? No terceiro lugar. Vai ficar menos 3 mais 3 dá 0. Menos 2 mais 3 meios, né? Então, menos 4 meios mais 3 meios, que vai dar menos meio. E a outra que daria 0, somado com menos 3 meios, que dá menos 3 meios. Ok? Então, muito bem. Fazendo isso aqui, a gente acha, então, olha só, na segunda linha, tá? Menos meio de C2 menos 3 meios de C3 igual a 0. Ou que é a mesma coisa, né? Multiplicando tudo por 2. Menos C2 menos 3C3 igual a 0. Ou ainda isolando C2, C2 igual a menos 3C3. E substituindo isso na primeira, a gente acha agora o valor do C1 e tal. Vai ficar C1 mais 1 meio de C2 menos 1 meio de C3 igual a 0. O C2 a gente já viu que é menos 3C3, então fica C1 menos 3 meios de C3 menos 1 meio de C3 igual a 0. Menos 3 meios menos 1 meio, menos 4 meios, ou seja, menos 2. Então, C1 menos 2C3 igual a 0, C1 igual a 2C3. Tá? Conclusão, olha, a gente consegue achar soluções não triviais para esse sistema, porque basta que o C1 seja igual a 2C3 e que o C2 seja igual a menos 3C3. Então, eu posso pegar, por exemplo, C3 igual a 1, C2 igual a menos 3 e C1 igual a 2. Essa vai ser uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 que vai dar 0. Se a gente fizer, vamos lá, fazer a prova aqui, ó. 2 vezes V1, menos 3 vezes V2, mais 1 vezes V3. Vamos ver se isso vai dar 0. Aí eu vou pegar os vetores lá, tá, pessoal? O V1 é 4, 2, menos 3.
O V2 é 2, 1 menos 2. E o V3 é o menos 2, menos 1 e 0. Se a gente não fez nenhuma conta errada, tomara que não, vai funcionar belezinha. Primeira coordenada. 2 vezes 4, 8. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 2. Menos 2 com menos 6 dá menos 8, com 8, 0. Segunda coordenada. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. Com menos 1, 0. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Mais 0, 0. Oba, fechou. Eis uma combinação linear dos três vetores, que dá 0. E os coeficientes não são todos nulos. Nesse caso, nenhum deles é, tá? Mas basta que um deles, né, bastaria que um deles não fosse igual a 0, já teríamos demonstrado que o conjunto é LD. Então, realmente, V1, V2, V3 são LD. Existe uma combinação linear deles que dá 0, sem ser a que a gente chama de combinação trivial, né? Ou seja, os coeficientes todos nulos. Pessoal, vocês não estão perguntando nada, eu estou achando que estou entendendo que está tudo maravilha e estou mandando ver aqui, tá? Muito bem. Terceiro exercício. Acho que esse foi um dos que, pelo menos das pessoas que me procuraram em inbox, que teve um índice de dúvidas maior. Bom, encontre um vetor em R3 que gere o espaço vetorial V. Quem que é esse espaço vetorial V, né? Ele é obtido pela interseção, ou seja, pela parte comum, né? Interseção de quê, né? Do plano XY0, ou seja, o plano Z é igual a 0, tá bom? Plano XY. Vou colocar isso aqui, plano XY. Assim a gente está mais acostumado lá da geometria analítica, né? Com o espaço vetorial U, que é gerado por dois vetores aí. Eu vou chamá-los de U1 e U2, tá? U1, o vetor 1, 2 e 3, e o U2, o vetor 1, menos 1 e 1. Bom, primeiro, pessoal, a gente tem que saber qual é a característica, né, desse espaço vetorial V, né? Ou seja, eu preciso saber exatamente qual é a descrição dele, tá? Algebricamente falando, né, qual que é a equação que define quem é esse espaço vetorial V? Bom, aí foi dada uma informação geométrica. O V é a interseção do plano XY, ou seja, do plano Z igual a 0, com o espaço vetorial que é gerado por o 1 e por o 2, por esses dois vetores aí em R3, né? Tá bom? Então, eu acho que o primeiro passo aqui é a gente conseguir uma descrição para esse espaço U, tá? Encontrar, né, uma forma de descrever o espaço U. Como é que eu posso fazer isso? Do jeito que me parece mais simples, tá? Aqui. A gente pode usar os conhecimentos que nós já temos de geometria analítica. Então, olha só, quem que é esse espaço U? O espaço U é gerado por dois vetores. Beleza. Ok? Ele é gerado lá por dois vetores. Então, eu posso considerar o plano que é gerado por esses dois vetores e que passa pela origem. Aí vocês podem me perguntar assim, mas por que tem que passar pela origem, né? É porque espaço vetorial, pessoal, sempre contém a origem. Essa é uma das propriedades exigidas, é um dos axiomas, né? Então, eu sei que esse U, na verdade, olha, ele vai ser um plano ou uma reta, dependendo se esses dois vetores são LI ou LD. Eles vão ser LI, tá? Então, na verdade, vai ser um plano que passa pela origem. Então, o que eu estou propondo para vocês? Primeira coisa, eu vou achar a equação desse plano. Como? Agindo como se eu fosse um aluno de geometria analítica.
Eu sei que o plano vai passar pela origem, por quê? Porque o é espaço vetorial e todo espaço vetorial contém o 000, ou contém a origem, melhor dizendo, neste caso, o 000, tá? E eu preciso do vetor normal. Como é que eu acho o vetor normal, pessoal? Dados os dois vetores no plano, o 1 e o 2, o vetor normal pode ser obtido pelo produto vetorial dos dois. A gente sabe que o produto vetorial de 1 e o 2 é ortogonal tanto ao 1 quanto ao 2, então é ortogonal ao plano gerado, tá? Por eles. Então eu vou fazer isso, chamar de N o produto vetorial desses dois vetores. Calculando esse determinante, pessoal, expandindo ali pela primeira linha, tá? Usando aquela técnica de redução de Laplace, né, ou de cofatores, eu tiro a primeira linha, cortá-la aqui com uma cor mais clarinha para não atrapalhar a visualização. Tiro a linha e a coluna do I, fica uma matriz 2 por 2, o menor complementar 2 por 2, eu vou calcular o determinante dele, tá? 2 vezes 1, 2, menos 1 vezes 3, menos 3, então dá 2, menos 3, que é 5. 5i. Mesma coisa em J, só que no caso do J sempre tem uma troca de sinal, tá? Como a gente sabe lá de Gauss. Então, tira a linha e a coluna do J, vou fazer isso aqui, ó. Fica uma matriz menor complementar 2 por 2, 1, 3, 1, 1. O determinante vai dar 1 menos 3, que seria menos 2. Com o menos que tem aqui por ser posição J, mais 2. E a mesma coisa em K, agora tirando, né, a terceira coluna ali e a primeira linha. O menor complementar é esse aqui, ó. O determinante vai ser menos 1, menos 2 dá menos 3. Então, menos 3K. Pronto. Esse passo aqui, ó, já mostra que os dois vetores são linearmente independentes, porque o produto vetorial não deu zero, tá? Se dois vetores são paralelos, o produto vetorial dá zero e vice-versa, né? Então, já mostrei que eles não são paralelos, eles não são LD e já tem o vetor normal do plano. Qual que vai ser a equação do plano, pessoal? Então, a equação do plano U é o plano que passa pela origem, tá bom? E tem vetor normal como sendo 5, 2 e menos 3. Aí a equação é 5 vezes x menos 0, mais 2 vezes y menos 0, menos 3 vezes z menos 0, igual a 0. Ou seja, 5x mais 2y menos 3z igual a 0. Achei a equação do plano U. Qual que vai ser a interseção disso com o plano y, que é o espaço vetorial que ele chamou de V, né? V é a interseção desse plano com o plano z igual a 0. Então, vamos lá, já tenho a equação. Se eu quero a interseção com o plano z igual a 0, eu troco o z por 0 ali na equação. Fazendo z igual a 0, isso implica que 5x mais 2y é igual a 0. Ou seja, você pode ter 5x igual a menos 2y, por exemplo. Ou se quiser isolar, colocar o 2y do lado de cá e mandar o 5x para o outro lado também, perfeito. Ou seja, o x vai ser menos 2/5 de y, tá? Então, vejam que o espaço V, pessoal, ele é constituído de pontos da forma x, y, z, em que, na verdade, o z tem que ser 0 e o x tem que ser menos 2/5 de y. Então, os pontos desse espaço, eles são todos da forma menos 2/5 de y e 0. Ou seja, eles são todos da forma y que multiplica menos 2/5, 1 e 0. Portanto, né, esse vetor aqui, ó, vou chamá-lo de V,
esse vetor V de coordenadas menos 2/5, 1 e 0, ele gera o espaço vetorial V. Tá? Ou seja, o subespaço gerado por esse vetor Vzinho é exatamente o espaço Vzão, portanto, esse vetor aqui serve. Tá? Dependendo da forma como vocês tenham feito, vocês podem ter achado outras coordenadas para esse vetor, tá bom? Mas sempre terão achado, se fizerem corretamente, um vetor paralelo a esse, ou seja, um múltiplo desse, tá? Alguém pode ter achado, por exemplo, menos 2, 5 e 0, que é esse mesmo vetor multiplicado por 5. Ou às vezes com algum sinal trocado, tipo 2/5 menos 1 e 0. Tudo bem, tá? O gerador ou os geradores de um espaço vetorial nunca são únicos, né? Então, não tenho resposta única, não, mas eles são todos, os vetores que geram esse espaço aí, serão todos múltiplos desse Vzinho. Deixa eu olhar se tem alguma dúvida lá no chat. Não. Tudo na mesma por enquanto. O quarto exercício pede para verificar se esses polinômios aí, P1, P2 e P3, P1 é igual a x vezes x menos 1, o P2 igual a x menos 1, x menos 2, e o P3, x menos 2, x menos 3, se eles formam um conjunto LI e justificar a resposta. Vamos lembrar que o conjunto é LI, pessoal, se a única combinação linear possível dos vetores que resulta no vetor nulo for a combinação em que os coeficientes são todos zero. Tá? Ou seja, para esses vetores serem LI, a única possibilidade de termos C1 vezes P1 mais C2 vezes o polinômio P2 mais C3 vezes o polinômio P3 dando zero, com C1, C2 e C3 em R, né, coeficientes reais. Se a única possibilidade disso aqui dar zero for colocando os três coeficientes nulos, C1 igual a C2 igual a C3 igual a zero, os vetores P1, P2 e P3 serão LI. Se existir alguma outra combinação, sei lá, C1 igual a 7, C2 igual a 0, C3 igual a menos 4, eles são LD. Tá? Então, o que temos aqui é que montar essa equação e resolver, para ver o que vai acontecer. Então, olha só, vamos imaginar que C1, P1 mais C2, P2 mais C3, P3 dá zero. Isso significaria que C1 vezes x, x menos 1, que é o polinômio P1, mais C2 vezes x, x menos 2, mais C3 vezes x menos 2, x menos 3, igual a zero. Aqui a gente tem duas possibilidades, tá? Primeira, que é mais ou menos semelhante ao que eu fiz no primeiro exercício, né? Eu posso multiplicar tudo aqui, né, fazer as distributivas que são cabíveis e reorganizar o polinômio e depois usar o que a gente chama de identidade de polinômios. Quer dizer, se esse polinômio que tem aqui no primeiro membro é igual ao polinômio zero, que está no segundo membro, é porque todos os coeficientes do polinômio, não estou falando C1, C2 e C3, não, os coeficientes do polinômio vão ter que ser nulos, tá? Isso vai me dar um sistema que eu vou resolver. Olha, se eu optar por essa forma, pessoal, seria o seguinte, ó, faz as distributivas aí onde elas forem cabíveis, tá bom? Isso daria x vezes x, x2, x vezes menos 1, menos x, que é a mesma coisa, C2, x vezes x2, C2 vezes x vezes menos 2, menos 2x. Aqui C3, x vezes x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, igual a zero.
Fazendo um inventário aí do que a gente tem de x2, o que tem de x, parará, parará, a gente vai chegar no seguinte, ó. O que tem de x2? No primeiro parênteses tem C1x2, então vou colocar o C1 aqui. No segundo tem C2x2. No terceiro tem um C3x2. Então aqui eu já juntei as partes que teriam x2, os pedacinhos que tem x2. Agora os que tem x, ó. Aqui vai aparecer menos C1x, então o coeficiente vai ser menos C1. Aqui vai aparecer um menos 2C2, tá bom? Aqui tem menos 3x com menos 2x, que dá menos 5x. E um C3 multiplicando, então menos 5C3x. E o termo independente, ele só vai aparecer no último polinômio. Aqui tudo vai ter x, aqui também, ó. Só no último polinômio é que aparece um pedacinho sem x, que é o 6C3. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Aí vira aquela identidade de polinômios que eu tinha dito para vocês. Ó. Todos os coeficientes do polinômio do primeiro membro precisam ser iguais aos do segundo. Como no segundo membro eu tenho um polinômio nulo, isso quer dizer que todos os coeficientes do primeiro membro são zero. Então, C1 mais C2 mais C3 vai ter que ser zero. Menos C1, menos 2C2, menos 5C3 vai ter que ser zero. E 6C3 tem que ser zero. Resolvo esse sistema. Para isso, a melhor estratégia é começar da última equação, porque ela já está praticamente resolvida, né? Daqui eu já salvo que o C3 é zero. Substituo isso nas duas de cima. Troco o C3 por zero e ficou um sistema bem menorzinho. Ó. C1 mais C2 igual a zero, já que o C3 é zero. E menos C1 menos 2C2 igual a zero, já que o C3 é zero. Aqui soma as duas equações. C1 com menos C1 dá zero. C2 com menos 2C2 dá menos C2. 0 com 0, 0. Conclusão, C2 é zero. E se você substituir isso, por exemplo, nessa aqui, vai ficar C1 igual a zero também. Ou seja, a única solução possível é C1 igual a C2 igual a C3 igual a zero. Ou seja, a única forma da gente fazer uma combinação linear desses três polinômios aqui, ó, e essa combinação linear dá resultado zero, é colocando os três coeficientes como sendo zero. Conclusão, P1, P2, P3 são linearmente independentes. Tá bom? Então, pode ser feito assim, é uma das estratégias possíveis para resolução desse tipo de equação que apareceu aí, tá? Bom, no 5 ele quer que a gente ache uma base e a dimensão para um subespaço, né, das matrizes 3×3, com entradas reais, formada pelas matrizes simétricas, ou seja, as matrizes A, tais que A é igual à transposta de A. Vamos então observar isso, né? O que é uma matriz A 3×3, né? Ela é alguma coisa do tipo A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Certo? Pronto. Vou chamar isso aqui de A. Como A precisa ser igual à transposta, né? Quem que vai ser a transposta? É a matriz que a gente obtém colocando as linhas como coluna e vice-versa. Né? Então, a transposta de A terá a primeira coluna igual à primeira linha da A, ou seja, A1, A12, A13. A segunda coluna da AT vai ser a segunda linha da A. Vou colocar a matriz de ponta cabeça, né, digamos assim. Na verdade, nem é de ponta cabeça, né? Rodar, né? Aqui 90 graus, talvez seria melhor isso. A31, A32 e A33.
Como A precisa ser igual a AT, pessoal, olha o que já acontece aqui, ó. Bom, os respectivos elementos precisam ser iguais, né? Então, A1, que é a primeira linha, a primeira coluna aqui, precisa bater com a primeira linha, a primeira coluna de lá. Mas isso já está funcionando sempre, né? A1 é igual a A1 sempre. Agora, se a gente olhar aqui na segunda posição da primeira linha, sai uma informação importante. O A12 precisa ser igual ao A21. Ou seja, esse termo aqui, ó, precisa ser igual a esse. Tá certo? Olhando na terceira aqui, ó, o A13 precisa ser igual ao A31. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai ser igual a esse. Esses dois aqui vão ter que ser iguais. A22 igual a A22 não tem informação nenhuma. O A23 precisa ser igual ao A32. Então, esse cara aqui, ó, precisa ser igual a esse. Vamos marcar aqui. Então, esse pedacinho aqui, ó, precisa ser igual a esse. E o A33 igual a A33 não me representa nenhuma informação nova, né? Então, se eu voltar ali e reescrever a partir dessas observações aqui que a gente anotou, né? Esqueci de colocar aqui, mas o A23 igual ao A32. A gente vai ter o seguinte, olha só. A matriz A, ela vai ser A11, A12, A13. O A21 eu não tenho possibilidade de escolha, ele tem que ser igual ao A12. Então, vou colocar A12 aqui. O A22 pode ser qualquer um. O A23 pode ser qualquer um. O A31 não pode ser qualquer um, ele tem que ser igual ao A13. O A32 não pode ser igual a qualquer um, ele tem que ser igual ao A23. E o A33 pode ser qualquer um. Então, aqui eu já tenho a cara que uma matriz simétrica 3x3 tem que ter. Ou seja, qualquer matriz que tenha esse aspecto aqui, ó, tá bom? Se vocês forem olhar, pessoal, o fato dela ser simétrica quer dizer, tirando aqui a diagonal principal, olha, a parte que você tem aqui em cima é igualzinha à parte que você tem aqui embaixo de ponta cabeça. Tá certo? Tá? Bom. Se a gente for inventariar aqui, né, for levantar assim, o que a gente tem de A1? Isso é A1 vezes 1. Aqui não tem A1, é 0. Aqui também não tem A1, é 0. Aqui não tem A1, é 0. Aqui também não tem, aqui também não. Só apareceu A1 naquela posição, né? Os outros vão dar 0. Mais A12 vezes... Aí onde que aparece A12? Olha, aqui e aqui, tá? Então, vai dar 0, 1, 0, 1, 0, 0. Aqui não tem A12. Na terceira linha, ninguém tem A12, né? O A12 é só aqui e aqui. Então, apareceu um 1 nessas duas posições, 0 nas demais. Vamos continuando. Agora, inventariando o A22. Onde que é a A22? Só no centro, né? Então, vai dar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Onde que tem A23? A23 aparece repetida aqui e aqui. Então, A23, onde que vai aparecer o 1? 0, 0, 0, 0, 0, 1, ou seja, na própria posição A23, né? E na posição A32, que é essa aqui, ó. Então, 0, 1, 0. Mais A13. Onde que aparece o A13, né? O A13 já foi... Não, pulei o A13, pessoal, foi mal, mas tudo bem, tá em tempo ainda. O A13, ele aparecia lá em cima e aqui embaixo. Então, vai dar 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ok? Foi, então, o A13, né? O A23 eu já considerei. E o A33. O A33 só aparece aqui na pontinha de baixo, né? Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Quais são os vetores que eu estou encontrando aqui que geram a matriz A, né? Essa conta toda grandona aqui mostra que a matriz A é uma combinação linear dessas 6 matrizes. Elas é que são
as geradoras, tá? Essa aí é que é a base, ok? Então, as matrizes simétricas de ordem 3 têm dimensão 6. São 6 matrizes LI, essas 6 aqui. E elas são a base. Eu não vou escrever isso aqui tudo de novo, tá bom? A base é formada por essas 6 matrizes que apareceram aí. Ufa. Bom, o sexto exercício ele pede para a gente encontrar as coordenadas do vetor 1, 2, 3, 4 na base beta formada pelos vetores. No nosso caso, os vetores são matrizes 2 por 2, tá? E a base que ele está pedindo é essa aí, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1 e 1. Eu já tenho chamado a atenção sobre isso, acho que desde a primeira aula, né? Para que a gente pense sempre que vetor é o elemento do espaço vetorial, independente de que espaço seja esse. No nosso caso, o espaço vetorial é formado de matrizes 2 por 2. Então, tudo bem, os vetores para nós são matrizes 2 por 2. E não tem muita distinção se os vetores são, né, se os elementos do espaço vetorial são polinômios, matrizes, se são duplas ordenadas, triplas ordenadas, funções, enfim, tá? As definições em geral não dependem disso. Então, escrever esse vetor aqui de cima, ou seja, essa matriz, como sendo combinação linear dessas outras 4 aqui, é exatamente obter as coordenadas da representação, né? Então, o que eu quero realmente é conseguir escrever A1, 2, 3, 4 como sendo um certo número aí, vou chamar de quê? De x1 vezes a primeira matriz, mais um outro número x2 vezes a segunda matriz, mais um coeficiente x3 vezes a terceira matriz, mais um quarto coeficiente aí, x4 vezes a quarta matriz. O que vai me gerar um sistema, né? Que sistema que vai ser esse? Ó? Já vamos escrevê-lo assim, fica mais fácil. Vamos olhar a posição 1, 1, ou seja, a primeira linha, a primeira coluna, tá? Que resulta dessas contas todas aqui, ó. Na primeira vai ser x1 vezes 1, então vai ficar um coeficiente x1 aqui. Aqui vai ficar x2 vezes 1, x2. Eu estou olhando só a primeira linha, a primeira coluna, tá, pessoal? Mais x3 vezes 1, então mais x3, mais x4. Isso tem que dar quanto? 1. Tá? Porque o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz aqui é 1. Agora vamos olhar o elemento da primeira linha, segunda coluna, que tem que dar 2, né? x1 vezes 0 dá 0. x2 vezes 1 deu x2. x3 vezes 1 deu x3. x4 vezes 1 deu x4. E isso tem que dar 2, que é o elemento da primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. O resultado tem que ser 3. Mas aqui na combinação linear está sendo x1 vezes 0, 0. x2 vezes 0, 0. x3 vezes 1, x3. Então, o x3 ficou sendo... Aliás, x3, eu tenho um aqui. Então, perdão, x1 vezes 0, 0, x2 vezes 0, 0, x3 vezes 1 deu x3 e ainda tem o x4 vezes 1. Então, x3 mais x4 vai ter que ser igual a 3. E, por fim, a posição 2, 2, segunda linha, segunda coluna, que tem que dar resultado 4. x1 vezes 0, 0, x2 vezes 0, 0, x3 vezes 0, 0, x4 vezes 1, x4. O x4 tem que ser 4. Temos um sistema aqui que já está bem simples, porque ele é triangular, olha. Então já está fácil de resolver. Eu nem vou me dar o trabalho de escalonar, eu vou simplesmente substituindo aqui de baixo para cima. Então x4 igual a 4, substituo lá em cima, vai ficar assim, ó. x3 mais 4 igual a 3, x3 igual a 3 menos 4, x3 igual a menos 1.
Agora eu já tenho o x4 e o x3, tá? Substituo na equação 2, né, na equação de cima ali. Vai ficar x2 mais o x3, que eu já sei que vale menos 1, mais o x4, que eu já sei que é 4, igual a 2. 4 menos 1 dá 3, passa para o lado de lá menos 3, x2 vai ser menos 1 também. Substitui isso tudo na primeira. E aí a gente acha o x1. x1 mais x2, que é menos 1, mais x3, que é menos 1 também, mais x4, que é igual a 4, é igual a 1. Menos 1 dá menos 2, mais 4, 2. Então, x1 mais 2 igual a 1. x1 igual a menos 1. Poxa, muito menos 1 aí. Então, aquela matriz 1, 2, 3, 4, pessoal, ela se escreve como sendo... Ver se vai caber tudo aqui. Ela se escreve como sendo menos 1 vezes a primeira matriz, mais x2, que também é menos 1, vezes a segunda matriz, que é 1, 0, 0, mais x3 vezes a terceira matriz, então menos 1 de novo, 1, 0, tá bom? E o quarto coeficiente só que é 4, mais 4 vezes a outra matriz lá, que é a matriz 1, 1, 1, 1. Pronto. Então, as coordenadas, né, nessa base B são menos 1, menos 1, menos 1 e 4. Isso aqui que é a representação em coordenadas. Isso é, menos 1 vezes o primeiro vetor, menos 1 vezes o segundo, menos 1 vezes o terceiro, mais 4 vezes o quarto vetor aí da parada. Bom, e por fim, a última questão, que era semelhante, inclusive, à questão 3, né? De novo, você tem uma interseção aí de subespaços. Considere os subespaços de R4. U, que é formado pelas quádruplas ordenadas x, y, z, w, tais que y menos 2z mais w igual a 0. O V igual a x, y, z, w, tais que, qual que é a condição? X menos w igual a 0 e y igual a 2z. Encontre uma base e a dimensão do U, do V e de U interseção V. Então, queremos base e dimensão de letra A, U, letra B, V, letra C, U inter V. Começando, então, pela letra A, olha, quero achar a base e a dimensão do espaço U. O que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar qual é a cara de um vetor genérico que está em U. Um vetor genérico que está em U é um vetor em 4 coordenadas, x, y, z, w, que atenda a essa condição aqui. Ó. Bom, a gente tem essa equação, só essa equação, não tem mais nada, né? E aí a gente pode, sei lá, isolar o w, ou o y, ou o z, tanto faz, vou isolar o w. Vai ficar w igual a menos y mais 2z. Então, como é que é um vetor desse espaço, né? Ele tem as características assim, ó, a primeira coordenada vai ser x, não sei nada desse x, o y também está livre na história, o z livre também, agora o w tem que ser menos y mais 2z. Isso significa que a gente pode, inventariando aqui o que tem de x, y e z em cada coordenada, decompor o vetor assim, ó, ele é x vezes 1, aqui não tem x, aqui também não tem x, lá no último não tem x, mais mesma coisa com o y. Onde que tem y? Na segunda e na quarta,
Tá? Então, aqui no x não temos y, na segunda coordenada tem 1y, na terceira não temos y, e na quarta tem menos 1y, então o coeficiente é menos 1. Mais z vezes, onde que tem z? Na terceira e na quarta. Então, 0 aqui na primeira, que não tem, 0 na segunda, depois 1 na terceira e 2 na quarta. E o w, que não aparece em lugar nenhum. Não tem w aqui. O w é que está em função do y e z, então não vai aparecer o w mesmo. Beleza. A gente achou 3 vetores, né? Se esses vetores forem LI, e aqui eles vão ser, por causa da posição alternada dos zeros, eles já são a base que eu estou procurando, tá? Eles formam uma base de U, do primeiro espaço ali, que ele chamou de U, né? Para ver que é LI, pessoal, é só voltar aqui e igualar isso a zero, tá? Se a gente igualar isso aqui a zero, olha, o que vai dar? Se a gente fizer, né? X vezes 1, 0, 0, 0, mais Y vezes 0, 1, 0, menos 1, mais Z vezes 0, 0, 1, 2, e igualar isso a zero. Para ver se eles são LI, porque para ser base tem que gerar e tem que ser LI. Essa conta aqui já mostra que gera. Agora a gente tem que ver se vai ser LI mesmo. E vamos supor que isso tudo dê 0, 0, 0, 0. Olha, o que vai acontecer? Vai ficar x1 mais 0y mais 0z igual a 0. Então, x vezes 1 vai dar 0, x é igual a 0. Segunda coordenada, x vezes 0, 0. Y vezes 1y. Z vezes 0, 0. Então, ficou y igual a 0. Terceira coordenada, x vezes 0, 0, y vezes 0, 0, z vezes 1, z. Z igual a 0. Então, a única combinação linear deles que pode dar 0 é a combinação linear nula. Logo, eles são uma base. A mesma coisa a gente faz para V. Só que o V, a definição dele é outra, né? Então, vai mudar um pouquinho aqui a conta, mas a estratégia de solução é a mesma. Você tem x menos w é zero, ou seja, o x tem que ser igual a w, e por outro lado o y tem que ser igual a 2z. Então, qualquer vetor que esteja nesse espaço, pessoal, vai ser da forma x igual a w, então no lugar do x eu vou pôr w, no lugar do y eu vou colocar 2z, no lugar do z, z, no lugar do w, w. Inventariando aqui o que a gente tem de z e de w, isso é z que multiplica 0, 2, 1 e 0, e w, 1, 0, 0 e 1. Se esses vetores forem LI, eles já são uma base para o W, tá? Bom, deixa para vocês provarem que eles são LI, que é bem simplesinho, é só igualar essa combinação a zero e ver que a única solução é Z igual a W igual a zero, tá? Isso aí é realmente LI, é fácil de fazer a continha. Verifique isso. E, portanto, isso é uma base de V. E na letra C, pessoal, ele quer uma base de U inter V, ou seja, os vetores têm que atender às condições de U e de V ao mesmo tempo. As condições de U, na verdade, a condição de U só tinha uma condição, era que y menos 2z mais w fosse zero. E as de V são essas duas aqui, ó. X igual a w, y igual a 2z. Se a gente substituir essas duas condições aqui, ó, do V na condição do U, tá? Então, vou substituir as duas condições que o V pede lá dentro da condição do U. Ou seja, eu vou trocar o y por 2z e o x por w. Vai ficar y menos 2 vezes z. Perdão, o y é 2z, gente, desculpa. O y é 2z, então vou colocar lá em cima, vai ficar 2z menos 2z mais w igual a zero. Que dá w
igual a zero. Substituindo aqui, ó, o x também vai ter que ser zero. Ok? Portanto, as condições são w igual a zero, x igual a zero e y igual a 2z. Ou seja, o vetor ele vai ter que ter a seguinte cara, né? X igual a zero, y igual a 2z, o z ficou livre na história e o w também é zero. Isso é z vezes 0, 2, 1, 0. Portanto, esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de w, o w, ele só é base de U intervir. É esse vetor aqui, é LI, e gera o espaço todo. Bom, essa foi a solução da lista de exercícios. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu sigo à disposição para que a gente possa conversar sobre essas e outras eventuais dúvidas, tá? Olha só, pessoal, como tínhamos falado no início, né? Eu ainda tenho uma certa indecisão sobre qual sistema a gente usa, se posta os vídeos para vocês verem antes e a gente vem para a aula para tirar dúvidas. E assim, as aulas não seriam, as aulas síncronas, né, pelo menos, seriam sempre aulas de dúvidas. Ou se não, tá? Realmente a experiência que eu fiz lá na turma de cálculo não funcionou tão bem. Até vi que uma parte dos alunos assistiu o vídeo, embora em quantidade bem menor do que a de matriculados, mas na aula de dúvidas não tinha dúvidas, ou seja, não funcionou, tá? Então, realmente eu tenho dúvida com relação a isso. Mas como eu ainda não fiz essa experiência, né, em álgebra linear, e a turma, me parece, não é exatamente a mesma de cálculo, né? Tem alunos em comum, mas não é a mesma turma. Podemos fazer esse teste, quem sabe funcione. Mas se não funcionar, pessoal, eu vou voltar a fazer as aulas teóricas durante as aulas síncronas, porque vai ficar um vácuo durante as aulas síncronas que a gente não tem como justificar, porque essas aulas elas são previstas em calendário, né? Então elas têm que ser dadas, e se vocês não trouxerem dúvidas, não vai ter o que fazer, né? Não faz sentido que a gente tenha uma aula teórica gravada, outra aula teórica síncrona. Não vai funcionar, tá? Então, vamos fazer esse teste. Eu, inclusive, pretendia hoje falar sobre transformações lineares, que é o tema que a gente já deveria ter falado, né? E isso está um pouquinho atrasado. Então, eu vou fazer os vídeos, tá? Eu vou tentar não fazer vídeo grande, assim, vídeos menores, né, de 20 minutos, 30 no máximo, apresentando um pouco esse conceito, esse contexto, tá? Ou se tiver algum outro vídeo já pronto, que seja mais ou menos na mesma linha que eu vou falar, também posso disponibilizar para vocês. Enfim, mas, repito, só vai funcionar, só a perspectiva de que funcione, se vocês trouxerem dúvidas na aula síncrona, tá? Não existe possibilidade zero, né, de que ao assistir qualquer aula, como por exemplo essa que foi feita aqui, e que não se apresente nenhuma dúvida, pessoal. Isso só significa não interação, só. Não significa inexistência de dúvida. Não tenho, com relação a isso, dúvida nenhuma, né? Só de que não está funcionando mesmo. O que eu acho, lamento profundamente, inclusive. Eu vou ter mais subsídios para isso, evidentemente, depois que eu for corrigir a lista. O critério de correção, como eu tinha dito para vocês, é baseado principalmente nas estratégias de solução e menos nas contas especificamente, até porque no regime remoto eu não tenho como acompanhar como é que essas contas estão sendo feitas e existem programas que as fazem. Então, as contas passam a ser praticamente irrelevantes do ponto de vista de critério de correção, tá? Por outro lado, pessoal, e eu já faço essa menção também para que a gente tenha clareza sobre isso e evite, inclusive, futuros problemas, né? Passam a ser critérios ainda mais específicos, né? E inerentes ao processo de avaliação de trabalhos que são entregues de forma remota,
a comprovação de que aquilo, ou pelo menos a não existência de indícios de cópia de trabalho. Isso é óbvio, né? Então, se eu receber 5 trabalhos iguais, com os mesmos erros nos mesmos lugares, vai penalizar 5 notas. Já seria assim no presencial, com maior razão no regime remoto, né? Os trabalhos são individuais, eles não podem ser copiados. Você pode fazer em grupo? Vocês podem discutir em grupos de 44, se vocês quiserem. Mas a escrita tem que ser individual, porque o trabalho é individual. E aí, assim sendo, não ocorrem erros idênticos nos mesmos lugares. Não resta dúvida sobre isso. A redação matemática segue os mesmos critérios de uma redação na língua materna. Impossível que 2 pessoas escrevam da mesma forma. Impossível que as 2 pessoas troquem a mesma palavra no mesmo lugar. Impossível que 2, 5, 6, 7 pessoas errem exatamente as mesmas contas nos mesmos lugares. Então, isso também, evidentemente, é um critério, né? Não deveria até ser um critério razoável, porque isso não deveria acontecer, né? Não deveria sequer ser um critério a ser aventado. Mas a realidade diz que é necessário. Então, esse também será um critério. Bom, por fim, como eu tinha comentado com vocês há mais tempo, nós temos, pelo menos a princípio, né, previstas 3 listas e 3 provas, tá? Eu quero manter isso, pelo menos, até a aplicação da primeira prova, o primeiro teste, para que depois a gente possa rediscutir e ver se de fato vai ser factível ou não, tá? A gente manter um cronograma com 6 avaliações, né? Já tendo a acreditar que talvez não funcione, em virtude mesmo do tempo, né? Não é o objetivo que vocês fiquem exauridos de tempo, tá? Mas para uma primeira etapa, né, do nosso processo, já houve a lista e vai haver também o teste, tá? Esse teste já deveria ter ocorrido, mas como houve um atraso, né, no andamento da ementa, eu prorroguei isso um pouquinho até que a gente tivesse pelo menos a correção da primeira lista, tá? Posto isso, pessoal, eu vou postar o teste no SIGA no decorrer da próxima semana. Espero que até segunda ou terça. Após a postagem do teste, aí eu vou avisá-los disso, né? No próprio SIGA, quando for programada a avaliação, ele vai disparar o e-mail informando a vocês disso. Vocês terão 7 dias para resolver esse primeiro teste no SIGA, tá bom? Se houver algum problema de postagem, me informem antes. Depois do sistema fechado, eu não posso considerar, ok? Então, me informem antes caso haja algum problema relacionado à postagem, beleza? E, por fim, como eu tinha eu tinha pedido, né, para que fosse acrescentado ao grupo de WhatsApp da turma para que eu possa mandar o material, tá? Eu vou colocar aqui o telefone, que aí vocês podem, alguém for responsável pelo grupo, pode me acrescentar aí. Tá bom, pessoal? Temos alguma dúvida? Não? Não temos dúvida? Tenho sim, Frederico. Diga, Roberta. Vão ser apenas uma tentativa? O teste? Não, podem ser 2, tá? Tá bom, obrigada. Por nada, Roberta. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, ok. Boa noite para vocês, para aqueles que ainda forem ter aulas, boas aulas, se não, bom descanso, né? E os que estão ainda na disciplina de cálculo 4, até daqui a pouquinho, para a nossa aula. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau.